acoplamento, né? Eletromagnético, né? Então, a gente tinha feito caso do spin meio, não tínhamos feito, né? Spin meio. Trabalhado. Vamos dar uma olhada agora no spin 0. Eu vou dar uns highlights aqui do spin 1, que a gente vai deixar para trabalhar em mais detalhes quando a gente fizer o caso covariante de Lorentz, que aí o tratamento fica mais adequado. Né? Vamos começar a trabalhar. Então, nós estamos dentro da discussão das simetrias. Já está? Pode começar, José? Está pronto. Então, nós estamos dentro da discussão que nós estamos trabalhando atualmente, né? É a questão das simetrias, né? E do teorema de Mendel para os cálculos. Então, nós tínhamos trabalhado as simetrias espaço-temporais e aí começamos a trabalhar a simetria interna. Então, na aula passada, a gente trabalhou o caso do spin-meio, tentamos usar um campo não relativístico, um campo tipo Dirac, né? Então, a gente pegou o caso tipo Dirac, mas um Dirac não relativístico. Então, a nossa ideia era, nós tínhamos esse lagrangiano aqui, nós acertamos o lagrangiano do campo eletromagnético, nós tínhamos aqui, no caso, tinha feito assim, o lagrangiano Maxwell. A gente já sabe como é que a gente escreve, como é que a gente fechou fechar a expressão que a gente chegou. Fechou. A gente trabalhou na aula passada em detalhe como tirar as equações de Maxwell a partir do princípio variacional. Né? Então a gente chegou aqui a essa expressão que eu anotei do lagrangiano. Deixa eu colocar aqui para nós. Isso. A gente deixou aqui um coeficiente alfa, que depois a gente vai acertar. Então, aqui o alfa, então ficou isso aqui. E2, o campo elétrico ao quadrado, menos C2 P2. Então daqui a gente tira as equações de Maxwell. E aí nós chegamos aqui ao lagrangiano fermiônico, então aqui o lagrangiano de Maxwell. O lagrangiano fermiônico, então o lagrangiano do setor fermiônico, o lagrangiano tipo Dirac, não relativístico, ele ficou assim, nós acabamos colocando ele dessa forma assim. E então aqui aparecia uma velocidade fermiônica, DDT, se varava, esse ponto, o lagrangiano fermiônico, e mais velocidade, sigma, escalar, gradiente, e aí depois tínhamos chegado ao acoplamento, né? Então, o lagrangiano faz o acoplamento, o lagrangiano de acoplamento, vou colocar assim como acoplamento. Então, o lagrangiano de acoplamento ficou para nós menos Professor, pode falar. Esse lagrangiano fermiônico é Dirac não relativístico, né? É o Dirac não relativístico, exatamente. É o Dirac não relativístico. Então, para colocar para você, nós tínhamos trabalhado na aula passada, né, as razões que nos levaram a propor esse lagrangiano de acoplamento. Nós tínhamos feito lá as considerações em conexão com o eletromagnetismo, vimos que na formulação do campo fermiônico havia, né, há uma corrente conservada. A lei de conservação que nós vimos no caso fermiônico, ela está associada pela versão não relativística da equação de Dirac. A gente tinha essa equação aqui, né? Sigma, escalar, gradiente, psi igual a I sobre PF DDT. Psi, nós
trabalhado essa equação, que era a versão não relativista da equação de Dirac, e vimos que tinha corrente conservada, uma densidade de carga e uma densidade de corrente que eram conservadas, e nós aportamos ao campo eletromagnético dessa maneira. E isso aqui, então, nos possibilitou ver que eu consigo reunir esse termo e esse termo aqui, e consigo reunir esse termo e esse termo aqui, condensando o lagrangiano fermiônico com o lagrangiano de acoplamento, né? Tinha visto que esses dois termos aqui se juntam, além do lagrangiano de Marx, que descreve a propagação do campo eletromagnético, nós temos esse lagrangiano aqui, que dá para nós, então nós pegamos esse termo aqui, ele deu para nós I sobre VF, psi Dagger. Aí aqui nós tínhamos, podemos colocar aqui, o I está aqui, DDT, tá, o DDT do psi, então tem I sobre VF, psi barra DDT do psi, e aí o outro termo que tem aqui, apareceu para nós, um I, Φ, o potencial eletromagnético, Φ é o potencial eletromagnético, associado ao potencial escalar eletromagnético, e A é o potencial vetor. Então, esses dois termos aqui, tem a derivada temporal, esse termo aqui se junta com esse termo naquela expressão. Igual aquele da menos 1, produz aquele termo aí. E agora, esses dois termos aqui, eles vão se juntar, né, mais I, psi Dagger, sigma, escalar, aí nós temos o gradiente, menos I, psi. Então, aqueles dois termos lá, né, os dois termos, né, tem a parte vetorial, se juntam através desse termo aqui. E aí a gente viu que, para efeito, né, de acoplamento do campo eletromagnético com o campo fermiônico, tudo se passa como se nós substituíssemos a derivada usual pela chamada derivada covariante com a regra do acoplamento mínimo. Então nós vimos que a interação, a introdução da interação eletromagnética, ela faz essa substituição. dt vai em dt mais I F, então I, o gradiente, ele vai ser transformado no gradiente menos I F. Então isso nós tínhamos trabalhado, né? Vou botar aqui. E tínhamos visto também que as transformações, então, esses objetos aqui, que a gente chama, então, normalmente de derivada covariante, isso aqui é o que a gente chama de derivada covariante temporal, e isso aqui é o que nós chamamos de derivada covariante espacial. Professor, licença. O que significa aquele VF? Aquele VF é uma velocidade, é um parâmetro de velocidade para poder dar a dimensionalidade. Então seria, se nós tivéssemos na teoria relativista, esse VF aqui seria o C. Aqui não. A gente, na matéria condensada, esse VF está associado a uma chamada velocidade de Fermi. É a velocidade dos fermis que estão na superfície. Então é um parâmetro para dar a dimensão de velocidade para poder manter a dimensão. Porque aqui tem uma derivada temporal, então VT tem dimensão de x para poder dar a derivada temporal, quer dizer, esse termo aqui, ele tem 1 sobre o VF e tem aqui o DDT. Ao passo que esse termo aqui, ele tem o gradiente, que é na verdade dx. Então é para dar a dimensão. Então esse cara tem nenhuma dimensão, certo? Está explicadinho na aula passada. Ele levou um tempinho colocando essa questão. Muito bem, então isso é o que nós vimos para o campo fermiônico. Então a gente viu que a gente tentou trabalhar o campo fermiônico, porque o campo fermiônico é o campo mais fundamental. Então vamos tentar fazer agora, então, para nós aqui, quer dizer, quando nós estamos escrevendo essas equações de Maxwell que saíram para nós, vamos colocar aqui, as equações de Maxwell que saíram para nós com fonte são divergência de F igual a ρ sobre ε0. Para nós aqui, a gente sabe quem é esse ρ. Então esse ρ para nós aqui, ele é psi Dagger. Então esse ρ para nós, ele é o psi Dagger psi. É psi Dagger psi. E quando a gente escreve aqui a parte de corrente, né, rotacional de B igual a 1 sobre C2 dE dt mais μ0j, nós
para nós também, nós tínhamos visto que essa corrente nós sabemos quem é. É cidade, cima, psi. Então, nós temos, de uma forma mais microscópica, uma descrição do que são as cargas e as correntes da equação de Maxwell. Nas equações de Maxwell, a gente não faz nenhuma consideração sobre a natureza das cargas. A gente tem uma densidade de carga e tem uma densidade de corrente. Agora aqui, nós estamos dizendo, não, essa densidade de carga ela é formada por portadores que têm spin meio. E a densidade de corrente, né, que satisfaz uma equação de continuidade com essa carga aqui, a densidade de carga, essa densidade de corrente também é uma densidade de portadores de spin meio. Então a pergunta agora é, e se nós formos descrever uma situação em que eu quero descrever também uma eletrodinâmica clássica, mas onde os portadores têm spin zero? Então vamos dizer agora que meus portadores de carga, eles não têm spin meio. Mas, claro, nas equações de Maxwell, quando a gente estuda o eletromagnetismo macroscópico, o eletromagnetismo usual, nós precisamos, quer dizer, as correntes que estão envolvidas são correntes eletrônicas, o material normal, né, que faz a condução é feita por elétrons. Mas hoje, claro, nós sabemos que nós temos outros, não são só os elétrons que são carregados. A gente tem objetos carregados de spin zero, a gente tem objetos carregados de spin 1. Então nós temos, por exemplo, a interação do fóton com W+, com W-, a interação fraca. Nós temos a interação do fóton com mesons também carregados. Então nós temos que começar a considerar a interação eletromagnética de objetos, né, com spin zero. Então os portadores agora são partículas escalares, né, os portadores, né, da eletricidade, né, os portadores de carga. Aqui, pessoal, só queria recordar uma coisa. Ficou de ser entregue dia 19 agora aqueles exercícios finalizados. Está avisado isso, não está na minha cabeça só não, né? Então, eu fiquei na dúvida, eu não vi isso em e-mail nenhum, eu acho que eu não botei isso em e-mail nenhum, eu falei aqui só na sala. Eu coloquei no e-mail? Ah, então está registrado, porque eu fiquei na dúvida, cara. Eu falei, será que eu estou imaginando? Eu falei com o pessoal. Tá? Então, os portadores agora são escalares. Muito bem. Então, nós estamos saindo daqui. Campo eletromagnético tem sempre isso aqui. Nós lembramos que, né, quando nós tiramos as equações de Maxwell, esse E para nós aqui é menos o gradiente de φ, menos o dAdt, e o D é o rotacional de ar. Ele pode vir eletromagnetismo, tudo tem carga elétrica. Vamos dizer, a interação, claro que a gente sabe que não é a interação eletromagnética, né? Ela é gerada, vamos dizer assim, em escala mais baixa pela carga, mas a gente sabe que a gente tem a interação devido também ao momento, ao spin. Vamos dizer, um objeto que não tenha carga, mas que tenha momento magnético, ele tem spin. Então, a gente pode também detectar um elétron, quer dizer, tem spin, momento magnético, como é o caso do nêutron. Então, eu posso pensar numa interação eletromagnética desse objeto, mesmo que ele não tenha carga elétrica. É uma interação que não é aquela chamada interação mínima, é um acoplamento de natureza não mínima, mas tem certas partículas que têm propriedades magnéticas mesmo sendo nêutron. É o caso do neutrino. O neutrino aí tem, né, o neutrino massivo, né, ele tendo massa, ele tem um pequeno momento magnético, muito pequeno, mas ele tem um magnetismo, então ele tem interação eletromagnética, mesmo que não seja pela carga. Basicamente, eu acho que essa é a questão nova que nós temos. É uma interação de menos intensidade. Vamos colocar com esse desenvolvimento da espintrônica, eu acho que é isso que está acontecendo. A gente começa agora a tirar consequências do eletromagnetismo, não pela carga, mas pelo spin. A eletrônica, ela utilizou a carga do elétron. A espintrônica, ela está usando o spin do elétron, mas o spin no sentido de que o spin concede momento magnético. Então eu estou trabalhando com magnetismo. Eu até mandei aquele artigo para vocês no domingo passado, né, sobre a medida que fizeram, né, desses nanoímãs, quer dizer, só está se conseguindo detectar realmente qual é o campo magnético gerado
por um elétron. Quer dizer, não é só o campo elétrico, mas o campo magnético é pequeníssimo, mas você consegue tirar. Então eu acho que você já começa a ver uma outra faceta do eletromagnetismo. Pelo spin do elétron, exatamente, pelo spin do elétron. Tá? Então vou tentar seguir agora o que nós aprendemos. Tudo, já tem muitas palavras aí, né? Magnetismo seria eletromagnetismo. Tudo que for tirando magnetismo, se a massa, quer dizer, está falando de spin, se a massa virar campo magnético, seria eletromagnetismo? Seria bom, o caso do neutrino. Neutrino tem massa, neutrino não tem carga, ele tem massa. E o momento magnético dele é proporcional à massa dele, porque o neutrino tem spin. Então, o que a gente sempre está acostumado é essa tríade: massa, carga e spin, para dar o momento magnético. O que a gente aprende usualmente é que o momento de dipolo magnético da partícula ele é o fator razão giro magnética, lá o fator de Landé, é o magneton, né, lá a carga, o E, H cortado sobre 2N, e aqui o spin. Eu já trouxe a unidade de H cortado para cá. Então, no caso do elétron, esse spin aqui é um meio de si. Então, o momento magnético do elétron seria a razão giro magnética do elétron é 2, G igual a 2. Aqui está o magneton de Bohr. E o spin do elétron é meio de sigma. Então, esse 2 cancela com esse 2, então a gente teria que isso aqui é o magneton de Bohr, então o momento magnético do elétron é o magneton de Bohr, né? Tem lá o valor dele, são 10 a menos 4 metros por Tesla, e sigma. Acabou, está lá. Então, o que é o magnetismo? Ela envolve a carga, envolve a massa, envolve o spin. Então, eu preciso de carga, massa e spin para formar tal magnetismo fundamental da partícula. Agora, se eu tiver uma partícula que tenha carga zero, se a gente olhasse por aqui, a aplicação de fórmulas, se a gente fosse fazer uma coisa de aplicar, é igual a zero no momento magnético. Se ele não tiver spin, ele não tem momento magnético. Se ele não tiver massa, o momento magnético dele seria infinito. Então, a gente não pode usar essa expressão aqui nesses casos. Essa expressão é verdadeira se a partícula tiver carga, massa, spin, tudo finito. Se a partícula, para o caso do neutrino, o neutrino não tem carga. Certo? Mas ele tem momento magnético. O momento magnético do neutrino, ele é proporcional à própria massa do neutrino. Claro, tem um fator de spin aqui também. Mas o que dá, a massa sai daqui de baixo. E a massa passa aqui para cima. Então, o neutrino, ele não tem carga, mas ele tem magnetismo. Por quê? Porque ele tem spin, porque ele tem massa. Então, eu estou falando de um eletromagnetismo que é gerado pela massa e pelo spin do elétron, do neutrino, perdão. Então, aqui eu tenho massa e aqui, claro, eu tenho spin. Então, eu agora tenho um magnetismo. Então, eu tenho uma propriedade eletromagnética do neutrino, está vindo dessa combinação da massa e do spin. Ele não tem carga, mas ele adquire esse momento magnético. Então, o magnetismo, quer dizer, na verdade, ele está mais ligado ao spin mesmo, né? Pois não? Esse fator de Landé aí, pelo que eu vi, a justificativa melhor que tem para ele é a equação de Dirac. Isso, a equação de Só Dirac. que eu vi um valor experimentalmente, hoje que encontrado, difere e não é muito longe, né? Não, Acho que é na quarta casa, alguma coisa assim. Você tem esse G menos 2, né? O valor de G, quer dizer, G, o valor teórico seria G igual a 2. Então, experimentalmente, se você usar só a equação de Dirac, G igual a 2. Então, isso aqui é zero se você usa mecânica quântica de Dirac. Mas aí você vai experimentalmente calcula esse valor do G menos 2 do elétron experimental, não o G, né? Na verdade, você calcula o G menos 2 sobre 2. Você faz essa medida experimental. Se você fizer essa medida teórica, G menos 2 sobre 2, você calcula o desvio de 2 divide por 2, quer dizer, é um desvio médio. G menos 2 sobre 2 é zero, pela equação do Dirac. Se você fizer a medida experimental de G menos 2 sobre 2, ele dá 0,001, 159, meio, 5, 2, 4, 8, então, aqui ó. Então, esse valor aqui,
está na terceira casa decimal, da onde que ele vem? A mecânica quântica diz que seria zero. Então esse valor é um efeito novo, é um efeito que vem você não pode considerar o elétron só como uma partícula quântica. Você tem que pensar que o elétron, ele é mais do que uma partícula quântica, ele tem um campo associado a ele. Então, quem dá essa correção, aí se você faz esse valor experimental para aqui, você fala, não vou tratar o elétron, para tirar o gênio dos dois, o elétron é uma propriedade intrínseca do elétron, a mecânica quântica é pouco. Eu preciso ter uma investigação mais detalhada do elétron para poder tirar esse valor teórico precisamente. Aí você vai e faz o cálculo pela teoria quântica de campo. Então você vai lá naquele D, então você fala, não, o elétron, né, como partícula fundamental, eu vou tentar investigar o elétron ao máximo. Então, para eu ter uma investigação teórica muito detalhada do elétron, eu preciso levar em conta efeitos que a eletrodinâmica quântica dá e que a mecânica quântica relativística não dá. Então, esse efeito, né, o efeito típico que a eletrodinâmica quântica dá, é o que a gente chama de polarização do vácuo. Aí você refaz esse cálculo usando agora, teoricamente, né, usando aquele, esse cálculo aqui, ele dá para você 0,001159. 652 189. Então, a diferença começa aqui, ó, na 10ª casa decimal. Então, você começa a ver, de fato, então, a QED, ela deve ser uma boa descrição, um bom formalismo para eu descrever as propriedades intrínsecas do elétron, porque ela bate teoria com experimento até a 9ª casa decimal. Então, os efeitos que estão embutidos aqui, né, que fazem, na teoria relativista, mecânica quântica dirá que isso daria zero. Então, esses efeitos aqui não são de mecânica quântica relativista, são um passo além. São efeitos de teoria quântica dirá. Efeitos de polarização do vácuo. Não consigo entender isso no Esse jogo está no o jeito está no magnitude do polo. É o jeito de Landé, o fator de Landé. Quer dizer, o fator de Landé é 2 na teoria relativista, mas ele é 2, né? Se a gente calcular isso aqui, né? Vai ficar 2 mais 0, vai ser 2, né? Vírgula, vai ficar 2 mais isso aqui vezes 2, 0,002, 3, 2, 0, e assim vai, né? A gente tem pergunta por isso. A questão do eletromagnetismo é uma coisa do fóton, que sou fóton, a partir daí eletromagnetismo, ou até que ponto tem que estar com a carga elétrica. Certo. Entendeu? Porque ali naquele Não, pois é, não tem que estar com a carga elétrica. Eu acho que é essa desconstrução que a gente tem que fazer. O eletromagnetismo é a interação do fóton, mesmo que o objeto não tenha. Não, o neutrino é um exemplo disso, ele não tem carga, mas ele tem momento magnético, ele tem magnetismo, tem propriedade que vai conferir a ele interação eletromagnética. Não é uma interação eletromagnética de carga. O neutrino não vai aparecer aqui, por exemplo. Divergência de L igual a fóton. Oi? Todo mundo que fóton se acopla seria eletromagnetismo. O fóton se acopla, qualquer acoplamento que tiver fóton é eletromagnetismo. Pode ser puramente elétrico, puramente magnético, não importa. Se o fóton se acoplou, é Mas aí no neutrino você não tem acoplamento, né? Aí a ideia do magnetismo dele vem dessas duas grandezas, né? O momento, quer dizer, o magnetismo do neutrino vem também da mesma forma que o gênero dos dois vem de efeitos quânticos de teoria de campo. Você não consegue ver o magnetismo do neutrino pelas propriedades só de mecânica quântica. Você precisa preciso ter uma descrição mais fundamental ainda dele pela teoria quântica de campo, que você consegue compreender por que o momento magnético sai proporcional à massa. Você poderia botar o fóton com um G na carga elétrica e está trabalhando com eletromagnetismo. Isso. Porque às vezes tem umas heranças de passado que são fortes, né? É que a gente tem muito isso na cabeça, o eletromagnetismo é carga, que surgiu assim. A gente descobriu o eletromagnetismo pela carga elétrica, mas na verdade a gente hoje tem, a espintrônica está aí para mostrar para a gente que eletromagnetismo não é só carga. O próprio fóton. O fóton tem massa zero, o fóton tem carga zero, mas o fóton tem propriedades magnéticas, ele tem um paramagnetismo pequeno, o fóton tem propriedades paramagnéticas também. Pequenas, vamos dizer, até que ponto a gente consegue detectar isso, mas a gente consegue, tem trabalhos aí teóricos que conseguem mostrar que
olhando a eletrodinâmica a fundo, você consegue, através também de efeitos quânticos, perceber uma correção ao magnetismo do fóton. Então o fóton, ele é neutro de carga elétrica, mas ele não é neutro eletromagneticamente. O fato do fóton ter um magnetismo, isso pode justificar uma não linearidade do eletromagnetismo. O fóton vai se acoplar consigo mesmo porque ele tem magnetismo. Mas aí vem a questão, se você tiver fótons auto-interagentes, Certo. sem auto-interagente, sem carga elétrica. Certo. Ele é neutro. Então, porque sempre existe uma discussão muito proibitiva no QD, que diz que você tem que, ela tem 9 casas do está certo. Mas ela está 9 casas, né? Admitindo a carga elétrica na interação. E se não admitir a carga elétrica na interação, você libera a eletromagneticidade. Certo. Assim. Claro. E existe uma... Não, é isso que a gente tem que ter. Eu acho que a gente está abrindo a porta agora, quer dizer, esse estudo de matéria, essa nanofísica, né, essa nanociência que surgiu, ela está dando para a gente agora a chance de compreender, de reavaliar essa discussão da eletromagnetismo. Quer dizer, quando esse desenvolvimento todo que está tendo aí da espintrônica, de você agora trabalhar o eletromagnetismo, mas fora da carga elétrica, o eletromagnetismo que é carregado pelo setor magnético, por exemplo, se você quiser fazer o computador, quer dizer, a informação quântica, essa discussão que tem de quantum computer, né, de informação quântica, dentro da espintrônica, você não consegue fazer um computador quântico pela carga, mas você consegue fazer um computador quântico pelo espinho elétrico, porque o espinho elétrico é up-down. Então você consegue, né, pela propriedade de spin, pela espintrônica, talvez fazer uma informação quântica. Então você está tirando a tecnologia do eletromagnetismo, mas não da carga, mas do spin, do momento magnético. Para discutir só aqui o fato que você falou. Não, é que eu ouvi uma vez alguém falando que a ideia da espintrônica é você conseguir armazenar informação no spin, né? Isso. E isso, conseguindo isso, você teria uma capacidade de armazenamento. Assim, exatamente. Isso, porque você né? pode combinar isso. Seria muito grande. Você pode fazer estados. Nossa, eu acho surpreendente isso. Não, é por isso que a espintrônica está um desenvolvimento grande, que agora é um novo momento. Quer dizer, a gente está revendo um eletromagnetismo pós-maxwelliano. A NUITA tem uma. Aqui o CBF também tem. Tem, gente. Tem um pessoal que faz magnetismo. Então eu acho que é uma questão muito interessante de ser estudada. É o eletromagnetismo do estudo. É o eletromagnetismo do momento. Eu acho que eu sou mais simples. Antes do spin, eu diria do fóton auto-inteligente sem carga elétrica. Sei. Você simplesmente tinha sem carga elétrica agora. O fato do fóton ter magnetismo, eu posso dizer para vocês, tem uns trabalhos interessantes aí, né, em que você calcula propriedades paramagnéticas do fóton. Então, se o fóton ele tem um magnetismo intrínseco, né? Então, quer dizer, um fóton vai interagir com outro fóton, porque tudo bem que o campo seja pequeníssimo. Então, você tem um campo muito pequeno de um fóton, tem um campo muito pequeno. Então, os dois, o momento magnético, né, de um fóton, que é muito pequeno, ele interage com o campo magnético gerado pelo outro fóton. Você então consegue ter um acoplamento fóton-fóton, talvez. Agora, claro, tudo que é interação fóton-fóton, a gente sabe que é uma interação muito suprimida, uma interação muito fraca. É uma interação muito fraca frente à interação da carga. Quer dizer, o eletromagnetismo da carga é um eletromagnetismo muito mais explícito, ele é muito mais pujante. O eletromagnetismo do momento magnético, quer dizer, o eletromagnetismo da espintrônica, ele é muito mais sutil. Por isso que essa nova tecnologia de nanofísica está permitindo desenvolver isso só agora. Porque antes você perdia essas propriedades. Para vocês verem, esse paper que eu mandei para vocês na semana que passou, né? Esse paper da medida do momento magnético, né, intrínseco, do campo magnético, né, gerado pelo momento magnético dos LHD. Essa medida foi feita agora, porque você não tinha tecnologia para isso, porque é um campo muito sutil. Então você precisa ter aparelhos assim que vão lá na essência do elétron para medir esse campo. O campo da carga não, é um campo muito mais pujante. Então o eletromagnetismo, ele, por muitos anos, né, ele foi predominante pela carga. Mas agora a gente está começando a ver uma outra faceta do eletromagnetismo, que é a faceta do magnetismo, do spin. Eu acho que nesse nível terráqueo, Pode falar aí. talvez o fóton auto-inteligente seja desprezível. Nível macroscópico, talvez, mas
microscópio. Não sei se você sabe, o universo é grande. Pois é. Eu sei que lá Não, tem muitas coisas que estão sendo reavaliadas, inclusive o trabalho clássico e famoso, a eletrodinâmica de Euler-Heisenberg. A eletrodinâmica de Euler-Heisenberg, que ela inclui, se vocês olharem, o que é a eletrodinâmica de Euler-Heisenberg? É isso aqui. Se vocês pegarem, posso solicitar a vocês, vou deixar até como tarefa. Eu obter as equações de Maxwell com eletrodinâmica não linear de Euler Heisenberg. Então, o que é eletrodinâmica de Euler-Heisenberg? É o termo de Maxwell. É aquele alfa é uma constante numérica, pode ser 1,5, pode ser 1 sobre 4 pi, depende do sistema. Eu vou deixar um alfa porque é uma constante numérica. A gente pode acertar ela depois. É 2 menos C2 D2. Então, isso aqui é a parte usual de Maxwell. Agora, eu vou introduzir um termo aqui. Vamos dizer, vai ter um coeficiente aqui que eu posso chamar de psi. É 2 menos C2D2 ao quadrado. O quadrado disso aqui. Então agora eu tenho que é 4, D4 tem e colocando um termo aqui, vou colocar aqui um termo, que vai ser um zeta é escalar V ao quadrado. Então agora, vocês vão chegar nesse trabalho, aí substituir o E com gradiente de φ, dAdt, e V com rotacional de ar. Vocês estão vendo que aqui, esse termo aqui ele é quadrático. Ele é quadrático em φ e quadrático em A. Aqui esse termo é quártico. Ele vai ter E4. Quando eu levar E à quarta potência, vai aparecer φ4. Então, isso aqui esse efeito de não linearidade vai estar aqui. Isso aqui, por exemplo, pode se configurar numa alta interação dos fótons. Uma linguagem de teoria quântica de campos, esses termos aqui dariam uma alta interação dos fótons. Então a pergunta é, como ficam as equações de Maxwell agora? Então, calculem as equações de Maxwell para a correção desse psi e desse zero. Professor, olhando assim, dá para ver que ele combinou o F' ao quadrado e o F' tio. Isso, exatamente. Isso daí seria um escalar de Euler. Isso, exatamente. Então eu posso construir a Lagrangiana? Pode. F' F' tio, a terceira, pode ir as ordens mais altas. Mas no caso, vamos dizer, essa brincadeira que fez de combinar, tem uma justificativa. Da onde que vem isso? Que ele tira esse resultado da alta energia do fóton. No gráfico da correção quântica alta energia do fóton. Na teoria quântica de campo, na eletrodinâmica quântica, fica claro por que ele usa isso. Agora, tem uma eletrodinâmica mais radical ainda que essa, que é Bohr-Ninfeld. Bohr-Ninfeld, ele faz uma eletrodinâmica que pega esse F, F' a todas as ordens. Então, quem quiser dar uma olhadinha, tem sempre que alguém precisar ver uma tese de doutorado. Trabalhou aqui no nosso grupo, Sérgio Veloso, ele fez o doutorado dele em cima dessa eletrodinâmica de Bohr-Ninfeld. Estudou alguns aspectos da eletrodinâmica de Bohr-Ninfeld. Então, uma eletrodinâmica mais radical do que essa. Essa eletrodinâmica aqui de Euler-Heisenberg, ela é... Eu não sei. Oi? Eu não sei. Essa aqui é de final da década de 30. Foi antes agora. Foi mais ou menos simultânea. Pegou aí foi 34. 34, por aí. Essa aqui eu acho que veio um pouquinho depois. Que aí é que eles já consideraram correções quânticas na eletrodinâmica. Então, essa eletrodinâmica sai dessa. Isso aqui, olha, Heisenberg, é o truncamento dessa aqui, que é muito mais alta. Tem potências mais altas. Então, é interessante vocês observarem, né, que essa não linearidade, ela tem origem aonde? Então, talvez seja nas propriedades magnéticas do fóton. É razoável. O fóton não tem carga, mas ele tem um mínimo magnético, não tem propriedade paramagnética. O que o Croto disse?
essa autointeração foto, a questão que eu gosto da física, ela não coloca o foto como ab initio, né? Certo. Então, eu acho que a física ela tem uma... Mas nós aqui colocamos. Nós aqui, quer dizer, todo o tratamento que a gente faz da eletrodinâmica é a gente parte do fóton, a gente parte do espinho do fóton, a gente constrói as equações de Maxwell pelo fóton. A gente chega, como é que a gente faz? Qual é a nossa construção que a gente fala? Eu quero propagar um objeto com espinho em massa nula. Está na representação meio do grupo de Lorentz. O que eu faço para descrever esse objeto? Aí a gente tira as equações de Maxwell. Depois eu falo, como é que eu acoplo esse objeto com a matéria? Então a gente gera o eletromagnetismo a partir do fóton. A nossa construção tem sido sempre essa. Aí a gente, como é que eu acoplo o fóton com um objeto carregado? Mas até a aula passada a gente fez isso. A gente partiu do fóton, partiu da simetria de gauge do fóton e chegou na simetria de gauge da matéria. Então eu também acho isso. Eu acho que o que é fundamental para o eletromagnetismo não é a matéria carregada, é o fóton. O fóton é mais essencial, porque o fóton, a matéria, a carga, ela não é uma propriedade do espaço-tempo. O spin é. Então, o que está no espaço-tempo? Quando eu olho o grupo de Lorentz, eu estou estudando a estrutura do espaço-tempo, é ali que eu vou descobrir quem vão ser as partículas e quem vão ser os campos fundamentais. A carga elétrica, ela entra dentro, quer dizer, o fóton tem simetria de gauge, independentemente de haver carga elétrica ou não. Mesmo que não houvesse carga elétrica na natureza, se há relatividade, o fóton tem simetria de gauge. A simetria de gauge do fóton, ela é inerente ao espaço-tempo, ela não é fruto da carga elétrica. Porque se a gente olhar mais ou menos o tratamento convencional, um tratamento assim, pedagógico, é que a gente começa com a matéria, aí faz transformações de fase, aí para acertar a transformação de fase local, a gente introduz o campo eletromagnético, e aí o fóton, ele herda uma simetria de gauge que vem da carga. Nós não estamos adotando esse ponto de vista, nós estamos dizendo que o que é mais fundamental para a gente é o espaço-tempo. Nós acreditamos no espaço-tempo e acreditamos na relatividade. Daí a gente ganha o campo de spin 1. E aí a gente vê qual é o tratamento relativístico que eu posso dar para o spin 1. E aí a gente vê que esse tratamento ele incorpora a noção de carga elétrica. Então eu acho que para nós o fundamental é o fóton. Então mesmo que não houvesse carga elétrica na natureza, o fóton teria a simetria de gauge dele, porque a simetria de gauge dele é ditada pelo conteúdo de spins dele, e não pela carga elétrica. A carga, ele sim, aí sim, e essa simetria de gauge que ele tem intrínseca ao espaço-tempo, ele transpassa para a matéria, quando ele se acopla com a matéria. Quando a matéria carregada interage com o fóton, ela aí percebe que aquela simetria de gauge do fóton chega nela sob a forma de uma transformação de fase, foi o que a gente mostrou na aula passada. A gente mostrou que o fóton, ele é que é o propagador, vamos dizer, de tudo, ele que é o transmissor da simetria de gauge. A simetria de gauge, ela nasce lá no grupo de Lorentz, ela nasce lá no espaço uniforme. Essa é a colocação que nós estamos tentando fazer. Então, eu pergunto para você assim, intuitivamente. Posso estar botando foto aqui no ab initio. O que se torna mais importante, assim? A autointeração dos fótons, o spin ou o fóton massivo? Não, o mais fundamental é o spin. Porque o spin nasce no espaço-tempo. O spin, ele está lá, ele é uma resposta natural do objeto atua até o espaço-tempo. Depois a massa. A massa, ela entra também numa relação espaço-temporal, porque ela está ligada ao grupo de Poincare. Então, você aí também, né, o spin é fundamental, a massa vem em segundo lugar e a carga. A carga já vem depois, mas é uma estrutura fora ainda, né? É uma estrutura mais que não está no espaço-tempo. Se a gente olhar para a autointeração que vinha antes da carga, depois da carga, já tem spin, massa, autointeração. Eu acho que nessa visão, se a gente tem uma visão de que o spin pode gerar uma autointeração, o spin pode gerar um magnetismo por fora, então eu acho que a autointeração é mais importante, ela vem antes, a autointeração viria antes da questão da carga, eu acho que sim. Acho que o spin 1, o que é fundamental é o spin 1, depois a massa. A massa vem depois. Primeiro, toda partícula tem spin. Se você olhar o modelo padrão, o próprio modelo padrão é compatível com isso. Se você olhar o modelo padrão, quando você constrói o modelo padrão, todo mundo tem spin, mas ninguém tem massa. A massa de todo mundo é zero. Você só ganha a massa depois do mecanismo de Higgs. Então, dentro do modelo padrão, o que é fundamental é o spin. A massa, ela vem como um mecanismo. O spin não vem como um mecanismo.
Quando você organiza o modelo padrão, você organiza ele baseado na simetria de Lorentz. Então todo mundo tem seu spin, você já combina todas as representações de tal maneira que tudo seja Lorentz invariante. Aí, todo mundo tem massa zero. Quando há quebra espontânea da simetria, a massa entra. Então a massa vem depois. E aí, quando o elétron, e você olhar também na construção do modelo padrão, na teoria SO2, o que é fundamental? É a simetria SO2, a simetria, você não tem carga elétrica. Quando há uma quebra espontânea da simetria, o Higgs forma o elétron, aí você começa a descobrir que o elétron tem carga, que aparece uma carga eletromagnética para ele. Então, eu acho que o que é mais fundamental é o spin. Qualquer campo tem spin. Ele pode ter massa zero, mas por uma quebra de simetria, ele adquire massa. Mas se a simetria é quebrada ou não é quebrada, ele não adquire spin. O spin não muda o mecanismo de simetria, mas a massa muda. Uma coisa que a partícula nasceu já tem, né? Pois é, por default. É o pecado original da partícula. Toda partícula nasce com esse pecado original. Né? A massa é o pecado capital. Vem depois, por quê? Porque a massa é capitalismo, né? É material, é posse. Né? Então a massa vem depois. Mas o que essa observação me permitiu fazer essa brincadeirinha aí, né? Mas o spin ele nasce. Assim, quando a partícula nasce, ela nasce com o spin. Tá lá. A identidade dela. A identidade dela é o spin. Depois ela pode ter massa ou não. Eu acho que o mais fundamental é o spin. Por isso que a gente gosta de fazer a nossa construção do eletromagnetismo pelo spin do fóton. O fóton tem spin, então eu preciso eliminar o spin zero, aí tem simetria de gauge. A simetria de gauge está no fóton. Aí essa simetria de gauge ela chega na matéria quando o fóton interage com a matéria. A matéria recebe essa simetria de gauge via fóton, mas não é intrínseca dela. Tanto é que na matéria é uma transformação de fase. É uma coisa menos notória, não notória, do ponto de vista da mecânica quântica, você nem vê essa fase. Isso é um efeito Aharonov bom, né? Mas, vamos dizer, é uma fase que ela é candidata, ela é secundária. Bom, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso quando a gente fizer a versão relativista. Né? Aí essa discussão vai esquentar quando a gente fizer os campos relativistas. Então vamos lá, como é que a gente formulou o campo escalar? O campo escalar, para nós, né, a ação do campo escalar, um campo escalar complexo, a ação tem essa forma aqui, né? Vamos dizer que, vamos colocar aqui um parâmetro. Depois a gente pergunta, foi dinheiro isso aqui? Tem algum parâmetro por trás? Tem por trás, tem isso aqui vem de efeitos quânticos, efeitos de autoenergia. Entendo, mas daí tu chutou isso aí assim? Não, você calcula e você calcula as correções que vêm. Na verdade, você calcula esse gráfico aqui na eletrodinâmica. E ao calcular desse gráfico aqui na eletrodinâmica, você, a partir desse objeto aqui, você tira que efeitos quânticos internos a esse gráfico aqui, eles te geram esses termos na ação. Então, aqueles termos são chamados por isso. Tanto é que esses coeficientes aqui, eles aparecem na ordem de H cortado, eles são proporcionais a H cortado. Bom, então vamos lá. Esses gráficos não foram calculados só em 1970? Não, naquela época o pessoal já sabia, já tinha ideia de como calcular processo quântico. O pessoal, alta energia já era um problema até para o infinito da gravitação quântica, já tinha nessa década de 30 por conta disso. Lagrangiano escalar. Então, qual é a forma do Lagrangiano escalar? Ele é alguma coisa do tipo φ ponto estar, φ ponto. Depois ele tem um termo aí que é gradiente de φ estar. Escalar. Gradiente de φ. Então, basicamente, isso aqui é o lagrangiano que se a gente quiser um escalar, né? Se a gente tiver um escalar que satisfaz uma equação de onda, né? Um escalar desse tipo, assim, que satisfaz, se eu quisesse uma equação de onda desse tipo, 1 sobre df ao quadrado, 1 sobre v ao quadrado, d2 dt2 menos Laplaciano atuando em φ igual a zero, então a gente poderia pensar que essa equação de movimento ela vem desse lagrangiano aqui. Vou até já botar aqui o termo 1 sobre v ao quadrado.
a velocidade ao quadrado, propriedade de dimensão. Então, dessa equação, esse lagrangiano aqui é o lagrangiano que me dá um escalar livre. Mas agora nós já aprendemos uma lição. Nós vimos que para fazer o acoplamento com o campo eletromagnético, o campo espinorial nos ensinou que a derivada temporal ela deve ser substituída por ddt mais I é φ. E a derivada espacial, o gradiente, ele deve ser substituído por um gradiente menos I é A. Então, isso aqui é uma lição que nós já tiramos agora do estudo precedente. Tá? O acoplamento eletromagnético com spin-meio, portadores de spin-meio, ensinou que a simetria de gauge ela é mantida, quer dizer, a simetria de gauge do fóton é preservada se eu fizer essas substituições. Então aqui nós já vamos ter que escrever isso desse modo. Isso aqui vai ficar 1 sobre V ao quadrado. Então aqui nós vamos ter ddt, φ estar, menos I é φ estar. Aqui nós vamos ter ddt, φ, mais I é φ. E aí agora vamos ter o termo que é menos gradiente de φ menos mais I é A está. E aqui gradiente φ menos certo? Então fizemos o acoplamento, o campo eletromagnético está lá agora. Então, claro, a gente pode agora tirar as equações do campo de Maxwell. Como é que eu posso fazer, como é que eu vou tirar as equações de Maxwell que variam em relação a φ? Então nós já tínhamos aprendido, quando eu vario em relação a φ, vamos variar aqui, a gente já sabe o que sai dessa equação aqui, a gente mostrou na aula passada, o que sai da variação em relação a φ aqui é o divergente de R. Tudo que sai, quando eu faço variação em relação a φ, me produz um divergente de R. Quando eu fizer a variação em relação a φ, aquele termo lá não vai contribuir. Φ, eu estou dizendo, é o potencial elétrico, estou querendo tirar as equações de Maxwell. Então eu estou fazendo o princípio variacional para esse φ e para esse A. Então, quando eu variar em relação a esse φ aqui, eu vou ter esses dois termos, vou ter esse termo aqui se desdobra em 4. Esse vezes esse, não tem nada a ver. Esse vezes esse, varia em relação a φ da contribuição. Esse vezes esse, varia em relação a φ da contribuição. E esse vezes esse. Então, eu tenho esses três termos. Eu tenho 1 sobre V2, só para a gente marcar que eu tenho 1 sobre V2. dt, que eu vou botar aqui, ó, φ, ponto estar, vezes I é φ. É esse termo aqui que depende de φ. Depois esse termo aqui também depende de φ. Menos 1 sobre V2, vou botar esse 1 sobre V2 aqui. Menos I é φ. φ estar, φ ponto. E aí agora nós temos esse termo aqui misto. Vai ficar mais E ao quadrado, φ ao quadrado, φ estar. Então, são os três termos que contribuem se eu for fazer variação em relação a φ. Esse termo aqui eu não escrevi, porque se eu for variar em relação a φ, esse termo aqui não participa. Então eu tenho, esse termo tem φ, esse termo tem φ e esse produto aqui tem φ. Então, se eu fizer a variação em relação a φ, isso aqui vai ser linear em φ, isso aqui vai ser linear em φ, e isso aqui vai produzir um 2φ delta φ. Então, se eu quiser fatorar o ΔΦ, sai um ΔΦ daqui, sai um ΔΦ daqui, sai um ΔΦ daqui. Então essa equação vai ganhar essa contribuição. Ela vai ganhar um termo aqui, que vai ser mais 1 sobre V2. E aí aqui nós vamos ter φ estar. Então vamos ter esse termo aqui. φ estar
colocar aqui, menos IE, tá, assim, ó. Menos IE, então fazer o seguinte, vamos botar esse IE em evidência aqui. IE em evidência, então esse IE sai daqui, esse ficha saiu daqui, esse ficha saiu daqui, esse IE saiu daqui, esse Φ2 aqui, ele deixou aqui um 2Φ, o delta Φ saiu, mas agora eu botei o IE em evidência. Então, isso aqui vai ter que me deixar um E e mais. Então, eu vou colocar menos 2, né? Menos 2 e E. Então, ficou. O I com menos I dá 1, ficaria 2 é 2, tá certo? Então, é o termo que sai daqui. Então, esses dois termos aqui, se vocês observarem bem, eu posso escrever assim, ó. Eu posso botar, pegar esse primeiro termo aqui, ó. Φ estar ponto. Esse termo aqui, vezes φ. E esse φ estar ponto vezes φ. Posso escrever isso, ó. Menos I é φ. Φ estar. Né? Vou botar assim. Φ estar vezes φ. Aqui, não, perdão. Vou botar assim. Vou pegar esse termo aqui. DDT do φ estar, esse termo aqui, ele é DDT do φ estar. E aqui eu vou ter um φ estar. E aí vou ter aqui, então eu posso pegar assim, antes de DDT, vai ficar aqui menos I, φ estar, então ficou DDT do φ estar menos IE e então, reproduz esse termo aqui. E agora, esse termo aqui, ele vai, vamos botar esse menos φ estar em evidência. Então, tem menos φ estar aqui, e ele vai ficar DDT φ, é esse termo aqui. E, como eu botei esse menos em evidência aqui, isso aqui vai ficar mais I, φ estar. Vamos ver se não dá isso aqui. Então, esse termo aqui está dando φ ponto, φ estar, ponto, φ, está aqui. Esse termo aqui está dando menos φ estar, φ ponto, beleza. Esse termo aqui está dando menos IE, φ estar, φ. Esse termo aqui também está dando menos IE, φ estar, menos IE, φ estar, φ. Então, esse fator menos 2, ele está incorporado aqui. Está incorporado aqui. Então, se vocês observarem, esse termo que a gente criou aqui, ele nada mais é do que essa combinação aqui. Ó. Isso aqui é aquela derivada que a gente chama de derivada covariante φ estar vezes φ. E aqui é menos φ estar DDT do φ. E tudo isso aqui multiplicando por IE, né? Isso aqui igual a zero. Então, a gente está observando, ou seja, se a gente quiser também ler de uma outra maneira, a gente pode deixar esse termo aqui, para ficar mais explícito. Então, a gente pode observar o seguinte, a equação de Maxwell agora vai ter divergente de E. Aí vai ter esse termo aqui. Esse termo aqui tem φ e esse termo aqui tem φ. Ela vai ter um termo que vai ser menos 2IE sobre V2, φ estar, φ. Então, isso aqui, ó, esse termo aqui e esse termo aqui, esses dois aqui se juntaram nesse fator 2. E aí eu vou jogar, está aqui do lado esquerdo, eu vou jogar para o lado direito esse termo aqui, menos IE sobre V ao quadrado, φ estar, ponto, φ, menos φ estar, φ ponto. Então, se a gente observar bem, ó, eu ganhei um termo novo da equação de Maxwell. O potencial aparece. Eu não tenho uma equação de Maxwell onde só aparece E e V. No caso do e-mail,
Só aparecia EB, a equação de Marx, porque no fundo o que está acontecendo? A própria distribuição de carga vai depender do potencial físico. Então vocês estão vendo que eu não consigo isolar divergente de E igual a ρ. Potencial aparece. Se eu quiser, eu vou fazer agora, se vocês variarem em relação a A, vocês vão ver que vai aparecer a mesma coisa, vai aparecer um termo do tipo φ A na equação de Ampère-Markov. Rotacional de B, aí vai aparecer um termo φ A, e do lado direito vai aparecer a corrente. Então, o que nós estamos observando aqui? A eletrodinâmica, as equações de Marx, se a gente tivesse descoberto o eletromagnetismo, não pelo elétron, mas talvez por objetos escalares, a gente teria visto um novo a equação de Marx. Está lá, é o fim. Então a equação de Marx ela passa a depender do potencial. O campo escalar, o fato do portador de carga agora ter spin zero, leva a uma modificação da equação de Marx. Se a equação de Marx macroscópica que nós usamos, o Jackson todo, ele trabalha com o quê? Com o portador de spin meio, é o eletromagnetismo dos elétrons. Aqui, nós estamos falando de um eletromagnetismo gerado por partículas carregadas e escalares. Então, a gente começa a ver que esse termo aqui tem uma referência. E observe isso aqui. Se por acaso acontecer de eu ter o campo φ constante, se eu pegar uma configuração de campo φ constante, isso aqui é uma constante. Então, nós vamos ver que esse termo aqui, no fundo, é um termo de massa por fora. E aí está o equilíbrio de Higgs. O equilíbrio de Higgs ele fica exatamente aí. É o escalar. Vai lá, a gente vem com a equação. Quanto joga agora? O Brasil tem hoje. O Brasil não é bom? É a Itália, né? Mas é com quem não que joga a Itália? Como? A Itália com quem? A Itália do México. Sabe que esse Itália é o Brasil, no primeiro jogo Itália. Hoje tem o Brasil com o Japão. É que eu preciso estudar teoria de Gauge, né? Entendi. A bola. Cheio. Eu acho que as pessoas aí também podem ter ver o jogo. Bom, então está claro para nós. Então, vamos dizer, a qualidade, né, do portador da carga, do spin, vocês estão vendo mais uma vez o papel do spin. Se o spin é meio, a equação de Maxwell, ela não vai depender dos potenciais, ela vai depender só dos campos. Então, tudo, no caso do spin meio, divergente de E é igual a ρ. Então, divergente de E é igual a carga aqui. Aqui não. Ela começa a ressentir o objeto, quer dizer, a presença do potencial escalar devido a esse campo aqui de spin meio. No caso de Maxwell, esse termo aqui é inexistente. Quando o portador tem spin meio, esse termo aqui é inexistente. Então, a gente começa a ver que o spin do portador tem uma certa importância na coisa. Segundo não vem, não, só terça. Não vem, não. Terça-feira. Você quer falar no dente para descer? Não, o dele vai descer aqui, Então, tá? Ele tem que arrumar. Mas ele tem a chave da minha sala. Não tem o jogo dele. Então tá legal, combina com ele, não tá certo. Então, o spin do portador começa a fazer diferença nas equações de Maxwell. Só eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Beleza. Eu não vou fazer o caso de portador de spin 1, porque não vai ter, conceitualmente, não vai ter uma mudança. Esse vai ser mais extenso, mas eu preciso fazer, vou preferir fazer isso no caso relativístico. No caso relativístico, fica um tratamento mais interessante, mais unificado. Então, a gente está trabalhando, né, então, a interação eletromagnética. Beleza. Então, a gente está estudando, né, essas chamadas simetrias, né, devido à carga. Vou fazer aqui uma outra coisa. Acho que eu vou deixar para fazer. Eu acho que essa parte aqui já fica mais ou menos bem. Fizemos isso, uma coisa um pouco mais geral. Que a gente pode, por exemplo, vou deixar uma tarefa também para vocês fazerem. Pode ser ilustrativo aí, vai ser o seguinte: vamos supor que eu tenha um campo escalar complexo, um campo escalar carregado. Então, vamos dizer que a carga dele seja aqui.
dizer que eu tenha um campo. Oi? Desculpa, o seu é um campo neutro carregado, né? Não, é um campo complexo, para ele carregar. Esse par fim estar descreve um campo com carga Q. Aí eu tenho um outro escalar, eu vou chamar de um escalar Q. Esse escalar aqui vai ter carga oposta. Vai ter carga menos Q. Vou colocar assim. Vão ter um ferro carregado, né? Meu ferro tem 4 cips Dagger. Uma carga P'. Digamos que eu tenho um campo vetorial W e o seu conjugado complexo correspondente, um campo carregado uma carga menos Q'. E digamos que depois eu tenho um campo neutro. Então, ó, só para lembrar para vocês, esse aqui é escalar, esse aqui é escalar. Então, 2 campos escalares. Escalares. Vamos dizer que eu tenho um ferro neutro aqui. Vou acrescentar aqui, então esses aqui são fermiões. Vou colocar aqui um ferro neutro, vou chamar um ferro psi. Então, neutro. Então, esses aqui são fermiões. E aqui eu tenho um setor de vetores. São bósons vetoriais. Esses bósons vetoriais aqui são um carregado e outro neutro. Certo? Então tá, tarefa, né? Então, mudando essa descrição aí. Nós já sabemos como é que fica o lagrangiano do escalar. Já sabemos como é que fica o lagrangiano dos férmions. Vou dar para vocês, vamos dizer que os vetores, eles têm esse lagrangiano. Vamos dizer que o meu lagrangiano, o meu campo W livre, né, se eu tiver o campo W livre, o lagrangiano de W. O lagrangiano do W livre, ele tem essa estrutura aqui, vamos dizer assim. Ele vai ter um parâmetro aqui, vamos dizer assim, vamos chamar de um parâmetro alfa. Não, alfa a gente já está usando da maioria, vou pegar aqui um parâmetro, posso chamar aqui de um parâmetro A, W, ponto, escalar, W ponto. E aqui eu vou ter o parâmetro assim, menos B, rotacional, de W ao quadrado. O lagrangiano do Z, lagrangiano livre do Z, vai seguir o mesmo padrão, como se eu tivesse aqui uma linha, só que o Z é neutro. Vai ficar Z ponto ao quadrado, tem que estar. E aqui menos um B' rotacional de Z ao quadrado. E aqui vou colocar um parâmetro novo, menos um C', menos um C. Não se confunde com a velocidade da luz.
Vamos botar aqui um parâmetro B, duas linhas, divergente de Z ao quadrado. Certo? Então, tarefas, né? Tarefas várias. Primeira tarefa aqui. Calcular, explicitar contribuição de cada campo às equações de Marx. Então, como a gente fez, né? Então a gente vai ver como é que esses campos, todos eles modificam as equações de Marx. Ponto 2. Explicitar a contribuição da equação de Marx, identificando as cargas e correntes de cada área. Segundo ponto da tarefa, construir, propor termos de interação entre as diferentes famílias Então agora o que eu vou querer é colocar essas famílias em interação. Por exemplo, aquele escalar pode interagir com aquele vetor, aquele spinor, aquele férmion pode interagir com aquele escalar ou com aquele vetor. Eu quero que vocês proponham termos de interação que agora vão acoplar as diferentes famílias. Então nós vamos ter termos de acoplamento entre as diferentes famílias. Mas o termo de acoplamento, eles vão ter que ser tais que a gente respeite a simetria de gauge. Então, cada campo tem a sua carga. Então, cada campo tendo a sua carga, cada campo tem a sua transformação de gauge. Então, pelas transformações de gauge, nós vamos poder ver como é que a gente pode acoplar esses campos. Será que eu posso pegar o campo φ, acoplar com o campo Q e acoplar com um vetor? Ou eu posso pegar um campo psi, acoplar com um campo φ e acoplar com um vetor? Então, eu quero que vocês percebam todas as possibilidades, que não são poucas, mas talvez trabalhando em conjunto, vocês consigam cada um pensar numa parte. Então eu queria que vocês agora, a partir daqueles campos, daquelas declarações de carga, carga Q, carga menos Q, carga Q', carga menos Q', carga zero. Então, sabendo as atribuições de carga de cada campo,
eu quero que vocês escrevam agora lagrangianos de interação a termos de interação entre aqueles campos. Porque no primeiro item, para tirar as contribuições de cada campo das equações de Marx, vocês vão ter que acoplar cada campo com o campo eletromagnético. Então, o primeiro item, naturalmente, vai acoplar cada campo separadamente com o eletromagnetismo. Tá? Então, aquele primeiro item comunica cada família com um fóton. Agora, eu quero que vocês comuniquem essas famílias entre si. Então, eu quero, no item 2, propor termos de acoplamento entre a matéria, no setor de matéria. Tá claro o problema, como é que ele está estipulado? Lá não. Como é que cada campo se acopla com o fóton. Aqui não. Como é que aqueles diferentes famílias se acoplam entre si. Certo? Seria um acoplamento na vertical. Tá legal? Então, vou deixar esse item aí para vocês pensarem um pouco. Tá? Então, vou deixar essas duas tarefas para a gente fechar esse assunto aí. E nós já vamos agora, então, começar a pensar num item novo aí, que é o item dos campos relativos. Vamos começar a trabalhar, vou dar um intervalinho, são 5 para as 4. A gente está no intervalinho até 4 e 5, 10 minutinhos, e aí a gente retoma até as 5 horas. Tá? Então, 10 minutinhos de pausa, tá bom, gente?